Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que está com a gente em mais um Ame Lidere. Nessa terça-feira, nós estamos aqui começando mais uma edição aqui do nosso treinamento de líderes da comunidade cristã Ame. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje e muito feliz por você também que está aqui acompanhando a gente. Muito boa noite para vocês que estão chegando aí, vai deixando teu boa noite no chat, interaja com essa mensagem. E antes mesmo de falar dessa mensagem, eu queria dar uma orientação aqui, dar uma dica para você que está com a gente, que chegou agora aqui. Eu sei que às vezes a gente vai aumentando o volume das pessoas que vão entrando ao longo aqui da nossa transmissão, mas eu queria pedir para vocês aí que já entraram, vocês que já estão conectados aqui desde as 8 horas, né, desde agora que nós começamos, mande essa mensagem para algum discípulo teu, mande esse treinamento, mande o Ame Lidere para alguém que você entenda assim, poxa, eu vejo que esse cara tá na boa, esse cara tá preparado para ser um líder, esse cara aqui tem um potencial muito grande para ser um líder, então eu queria que você aproveitasse e compartilhasse agora esse link aqui do nosso YouTube para quem você entende que tem potencial de ser líder também e você possa compartilhar isso. Até depois que acabar o nosso Ame Lidere aqui, você quiser também compartilhar com outras pessoas, porque eu entendo que nós temos uma palavra hoje muito específica para nós que já lideramos, muito importante dar um refresh, refrescar um pouco da nossa identidade como líder, mas também nós trazermos uma clareza e uma leveza sobre qual que é o papel do líder, o que um líder faz, né? Porque quando a gente olha para o líder dentro da esfera cristã, é claro que a gente pode aproveitar coisas da esfera de negócios e de outras esferas que possam influenciar aqui o que a gente faz como líder dentro do ministério, digamos assim. Mas quando a gente fala de líder ministerial que trabalha para o Senhor, não existe nada que se compare com o que nós fazemos aqui em nenhum outro lugar, porque o que a gente faz é pura e é simplesmente servir o próximo. É uma liderança exclusivamente por serviço, por servir. Então quem que pode servir? Todos nós podemos servir. Então, eu não me vejo como líder, eu não sei se eu deveria estar sendo líder. Esse momento de pandemia, olha, tem sido ainda mais difícil liderar pessoas. Confesso que esse negócio de célula online tem sido um desafio para mim. Olha, eu não sei nem se eu deveria ser um líder. Mas se nós olharmos para o modelo de liderança, inclusive de Jesus, a gente percebe o seguinte: Jesus serviu. Então, se talvez a gente possa ter alguma crise em relação à liderança, a gente pode, digamos que, suprir essa crise a partir do pensamento de que servir, todos nós podemos. Que eu posso servir, você pode servir, teus discípulos podem servir, os membros da sua célula podem servir, e isso é liderança no reino de Deus. Amém? Então, quero iniciar esse momento agora com uma oração. Não esqueça de compartilhar esse link e vem com a gente que vai ser uma bênção. Hoje Deus com certeza vai falar profundamente com o seu coração, amém? Espírito Santo de Deus, Pai, nós entregamos esse momento na Tua presença, nós entregamos o Ame Lidere aos pés do Senhor Jesus Cristo para que Ele faça o que Ele quiser com essa palavra, com esse tempo, com aquilo que nós vamos plantar aqui e também com aquilo que nós iremos colher a partir, Senhor Jesus, dessa palavra que será ministrada. Toca agora o coração de cada líder da comunidade cristã Ame, toca agora no coração de cada um que acompanha essa transmissão, que Teu Espírito Santo, Pai, conduza essa mensagem tocando no coração de cada um de nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Amém e amém. Bora lá, gente, vamos ler a palavra de Deus. Eu queria que você aí que está com a sua palavra abrisse comigo aqui no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 27 em diante. Essa história aqui é aquela história que fala de Paulo e Silas, quando eles foram presos. Paulo e Silas, eles estavam passando por uma cidade e havia uma mulher que ela adivinhava, ela predizia o futuro. E aí, quando Paulo e Silas estavam passando por aquela cidade, ela começou meio que incomodar ali os apóstolos, e Paulo repreende o espírito maligno sai daquela mulher, ela perde aquele poder de adivinhação, era o espírito de adivinhação. E aí o que acontece? Todo mundo leva Paulo e Silas para o centro da cidade, eles são despidos, açoitados e presos.
Então eles estavam servindo ao Senhor, eles são movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus para expulsar um demônio, libertar uma pessoa. Por libertarem uma pessoa, eles são açoitados, são levados para a praça da cidade, deixados nus e açoitados. E depois de serem açoitados, eles são presos. E é muito legal essa passagem, porque quando eles foram presos, havia um clamor ali da liderança que falava para os soldados que iriam prender Paulo e Silas o seguinte: cuidem desses dois arruaceiros, cuidem desses dois caras porque eles são perigosos, cuidem desses dois porque esses dois são pessoas complicadas. Isso aconteceu porque eles expulsaram o demônio e as pessoas que lucravam a partir das adivinhações daquela mulher perderam seus lucros. Então, açoitados e presos. E aí, eu quero que você veja aqui comigo o que acontece nessa prisão. Eu sei que parte dessa história você conhece, mas a gente vai olhar por um outro lado aqui da história que vai falar muito com a gente, principalmente em relação à liderança. Amém? Versículo 27 diz assim, perdão, um pouquinho antes, versículo 26, Paulo e Silas na prisão, então, de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu que as portas da prisão estavam escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Glória a Deus. É muito linda essa passagem aqui. Paulo e Silas começam a adorar no cárcere. Na prisão eles começam a adorar a Deus lá por volta da meia-noite e acontece esse rebuliço, tremor, cadeia se abrindo, todos os presos são soltos, não apenas Paulo e Silas. Deus desce naquele lugar de forma poderosa. E aí o que acontece? Como o carcereiro havia recebido orientações claras a respeito de Paulo e Silas, o carcereiro com certeza tinha certeza de que seria morto caso os seus líderes soubessem que os carcereiros aqui, que os prisioneiros, no caso aqui Paulo e Silas, tinham sido libertos. Então, como havia uma ordem muito clara em relação ao cuidado com esses presos, aquele carcereiro pensou: bom, vão me matar porque eu falhei, vão me matar porque eles escaparam, vão me matar porque eu deixei esses caras serem libertos. E aí, Paulo, ele tem uma impressão no espírito, Paulo tem uma palavra de conhecimento ali naquele momento, uma revelação que entende no espírito que aquele carcereiro iria tentar tirar a própria vida. E Paulo fala: ei, cara, calma aí, segura aí, não faça isso com você, nós estamos aqui. E eu queria entrar no detalhe do que acontece depois com a vida desse carcereiro. Olha só, olhando aqui para a palavra de Deus, gente, quando a gente olha do versículo 26 em diante, tem alguns pontos nos versículos que vão ali até o versículo 34, que eu queria que você destacasse aí. Você anotasse, você marcasse aí. A gente vê esse carcereiro primeiramente se prostrando e reconhecendo que precisava ser salvo. A partir do momento que ele é salvo ali, de tirar a sua própria vida, a partir do momento que Paulo dá o grito e fala: não faça isso com você. No meio da escuridão, ninguém estava vendo nada, mas Paulo dá uma orientação ali que só realmente alguém movido no Espírito poderia dar. Porque o carcereiro podia estar tirando essa espada para qualquer coisa, para ir atrás de prisioneiros, para tentar procurar Paulo e Silas, mas ele tem um entendimento ali que aquele carcereiro ia tirar a própria vida. Então você vê que o carcereiro compreendeu que algo sobrenatural acontece, ele se prostra e reconheceu que precisava ser salvo. E esse é um ponto muito importante para um líder. O que você precisa para ser um líder no reino de Deus? O que você precisa para servir? Você precisa se prostrar diante de Deus e reconhecer que você precisa ser salvo. Esse é o primeiro ponto, que todos nós, não importa
o que nós fazemos na casa do Senhor. Nós precisamos caminhar por esses passos aqui que esse carcereiro passou, que é se prostrar, reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que todos nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de salvação. Não existe liderança sob a ótica de que nós estamos garantidos, que nós estamos acima das outras pessoas, de que nós realmente já, somos melhores do que alguém. Na verdade, todos nós que exercemos qualquer função no reino de Deus, nós precisamos constantemente andar com essa convicção no nosso coração, de que a nós pertence a salvação, que nós também precisamos de salvação e que nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Esse é um coração de um líder, esse é o coração de quem serve ao Senhor. E eu falo que esse carcereiro aqui, ele não tinha nenhuma experiência com Deus antes dessa experiência que ele teve no cárcere, ali naquela prisão. E ele reconhece a Deus. E ele se prostra diante de Deus. E ele vai ser a figura aqui que nós vamos utilizar para comparar ao estilo de liderança que nós devemos ter. E todo líder, gente, você, qualquer um, nós não estamos acima de ninguém, porque só existe um nome pelo qual nós podemos ser salvos, que é o nome de Jesus. E nós precisamos nos lançar diante desse nome, reconhecer que nós precisamos do Senhor. Que o que nos completa, o que nos enche é uma vida de arrependimento diante do Senhor, de declaração de que nós precisamos dele, de que nós não conseguimos pelas nossas próprias forças conduzir ninguém à salvação, que é a presença dele, que é o nome dele sobre nós, que nos capacita a poder fazer qualquer coisa no reino de Deus. Então, eu queria destacar primeiramente, o que a gente precisa para ser um líder? O que você precisa para ser um líder? Quais são características, digamos, inegociáveis de um líder? Um líder com o coração quebrantado diante do Senhor. Um líder que se rende diante do Senhor. Um líder que reconhece que precisa de Deus todos os dias. Esse é o coração do líder. Isso é o que é a premissa para a gente poder desenvolver a liderança. Mais para frente, depois de se prostrar diante de Deus ali na figura daqueles apóstolos e de reconhecer que precisava ser salvo, acontecerem 4 coisas aí que eu vou passar por cada uma delas, e se você quiser anotar, vai anotando que a gente vai entrar em cada uma delas mais no detalhe. Gente, eu falo um pouco rápido, tá? Mas como a gente está ao vivo aqui, você não vai poder falar para eu falar mais devagar. Mas qualquer coisa, coloca depois no slow motion ali, quando você for ouvir, porque aí você pode talvez entender melhor, que eu falo muito rápido, né? Se bem que hoje está todo mundo adiantando áudio de WhatsApp, né, gente? Ninguém mais ouve na velocidade normal, então acho que vocês vão estar tranquilos aí. Então olha só o que aconteceu com aquele carcereiro. Ele, a partir de reconhecer que precisava de salvação, olha que loucura, gente. Olha o que esse cara fez a partir do conhecimento, do reconhecimento da necessidade de ser salvo. Ele não recebeu o discipulado de ninguém, ele não foi para nenhum apelo na frente de ninguém, ele simplesmente entendeu algo sobrenatural que todo líder precisa viver. São esses 4 pontos aqui, ó. Cuidou deles e lavou suas feridas. Foi isso que o carcereiro fez com Paulo e Silas naquela noite. Levou o evangelho para todos os seus, para toda a sua família. Levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. E por último, se alegraram porque creram em Deus. Gente, esse carcereiro se tornou imediatamente um líder a partir de reconhecer a necessidade de salvação. Então, gente, para quem é a liderança? Para quem que é uma célula? Quem que pode cuidar de pessoas? Todos aqueles que reconheceram que precisam ser salvos. Todos aqueles que entenderam que o evangelho é uma liderança a partir do serviço. Aquele carcereiro, naquela mesma noite, agiu de forma assim, incrível a nível de liderança. Se a gente for olhar, é muito aquilo que nós, como líderes de célula, nós precisamos fazer com os nossos liderados. E o primeiro ponto aqui, o que ele fez? Vou ler aqui no versículo. Ó, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Versículo 33. Cuidou deles e lavou as suas feridas. Gente, olha só. Aquele carcereiro, ele estaria morto. Entendeu? Ele estaria morto. Se não fosse Paulo e Silas, ele teria tirado a própria vida.
Então, a partir do reconhecimento de que ele estaria morto se não fosse a graça de Cristo, ele se moveu para algo. Ele começou a se mover em direção a um propósito. E quando nós olhamos para nossas vidas, é a mesma coisa. Nós não podemos perder de ótica, nós não podemos perder de vista que nós estaríamos mortos se não fosse Jesus Cristo em nossas vidas. E esse entendimento de que nós estaríamos mortos se não fosse Jesus Cristo em nossa vida, precisa nos direcionar para algo, precisa nos levar a um propósito, precisa nos conduzir para o nosso chamado. Pensa comigo, aquele cara tirou uma espada para acabar com a própria vida dele. Talvez você nunca tenha chegado nesse ponto, mas você estaria com a sua família hoje aí onde você está se não fosse Jesus Cristo? Você estaria no trabalho onde você está hoje se não fosse Jesus Cristo? Você estaria com a sua vida como ela está hoje se não fosse Jesus Cristo? Olha, gente, eu duvido que qualquer um de nós estaríamos hoje onde nós estamos se não fosse nós entendermos que era para estarmos mortos. Mortos nas suas vidas, mortos em seus pecados, mortos em seus sonhos, mortos em seus relacionamentos, se não fosse Jesus ter morrido na cruz, derramado o seu sangue, nos perdoado, nos dado salvação, nós estaríamos mortos em nossos pecados e destruindo pessoas ao nosso redor. Isso é natural do homem que não vive com Jesus, que mesmo de forma inconsciente e mesmo não querendo fazer essas coisas, acaba cometendo, porque está preso numa escravidão do pecado. Então pensa comigo, essa era a consciência daquele carcereiro. Era para eu estar morto, eu estou vivo. Eu preciso fazer algo, eu estou vivo, porque eu tirei uma espada para acabar com a minha vida. Então era para eu, Levi, estar morto se não fosse Jesus. Era para eu já ter acabado com a minha família se não fosse Jesus. Era já para eu ter acabado com a minha carreira profissional se não fosse Jesus. Era para eu ter acabado com os meus sonhos se não fosse Jesus. Então por que, por ter Jesus intervido em minha vida com salvação, eu reconheço que é necessário eu me mover para algo? Porque Ele me deu uma nova chance, porque Ele me tirou do reino das trevas e me trouxe para a sua gloriosa luz. E com você, irmão, é diferente. Com você é diferente. Você estaria conquistando o que você está conquistando, você teria tudo que você tem, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então é isso que acontece com o carcereiro. Ele entendeu a graça e a misericórdia de Deus sobre mim. A graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida me leva agora a cuidar e tratar das feridas dos outros. Essa é a parte chata, gente. Que daí a gente tem que se mover em direção àquilo que Jesus se moveria, que é cuidar das feridas dos outros. Vem comigo. Foi isso que eles fizeram. Cuidou deles e lavou suas feridas. E o que isso significa no reino de Deus? O que isso significa de forma espiritual? Reconhecendo que nós estaríamos mortos, lavar as feridas é gerar alívio na dor dos nossos irmãos, é gerar alívio na dor de quem está perto de nós, é apontar um caminho, é ajudar emocionalmente, fisicamente, relacionalmente alguém a sair de um lugar onde aquilo que ela construiu na sua vida tem feito com que ela permaneça paralisada. Então, quando a gente olha aqui de maneira simbólica, espiritual para essas feridas que aquele carcereiro de forma prática estava limpando, estava tratando. Agora vamos olhar para as feridas que nós vemos na vida dos nossos irmãos, das pessoas que se aproximam das nossas celas. É necessário nós intervirmos nessas feridas para gerar cura, para gerar alívio, para gerar calma, para gerar paz através daquilo que nós recebemos de Jesus, que é a salvação. Então pensa, aquele carcereiro não passou por nenhuma sessão de discipulado, aquele carcereiro não foi em nenhum apelo, ele não foi a nenhum culto, mas ele entendeu que agora que eu estou vivo e não estou morto, eu preciso curar as feridas dos meus irmãos, eu preciso me mover em direção às feridas desses apóstolos. E muitas daquelas feridas talvez ele mesmo tenha contribuído para construir, para ter feito. Então, irmãos, quem entendeu que é salvo precisa caminhar em direção a curar feridas, a sarar feridas, a ministrar cura, em ser apoio para famílias, para restauração de casas, para restauração de lares, para restauração de crianças. É olhar para pessoas que realmente chegaram no nível profundo de feridas nas suas almas, profundo de feridas nos seus relacionamentos e falar: eu cheguei,
Eu vou intervir agora nisso para que a cura possa acontecer naquela vida, amém? Então é isso que quer dizer em relação ao cuidar das feridas dos nossos irmãos. Para quem é liderança, para quem é ser líder, para quem que é um chamado para cuidar de uma célula, abrir sua casa, para quem que é isso? Para quem está disposto a cuidar de feridas. Gente, vai chegar muita gente ferida na sua casa. Pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas com anos de vida cristã, pessoas que se converteram há pouco tempo, pessoas que já foram líderes em outras igrejas, pessoas que nunca ouviram falar no Evangelho da Salvação, mas todas elas vão chegar com feridas, todas elas. Nós que estamos caminhando com o Senhor há algum tempo, ainda temos algumas que estamos tratando, ou até várias que estamos tratando. Então, se nós olharmos para o que esse carcereiro fez, trouxermos para o ambiente de liderança agora, um líder precisa estar disposto a tratar feridas. E as feridas, elas cheiram mal. As feridas, elas sangram. As feridas, depois que elas são estancadas, elas podem depois evoluir novamente. Então, é necessário ter o coração de servo necessário, o coração de servo de que é capaz de exercer esse cuidado, capaz de exercer esse cuidado sobre as feridas dos seus irmãos. Então, muitas vezes a gente pode estar olhando para a nossa célula e falando, pô Deus, esse cara, essa família, esse casal, esses jovens, isso, aquilo. Na verdade, gente, talvez a gente esteja se recusando a tratar feridas. Na verdade, essas pessoas podem estar caminhando ainda sob o reflexo da dor que as feridas causam nelas. Você já imaginou isso? Então, se Jesus nos chamou para cuidar de feridas, às vezes algum comportamento é só fruto das feridas que aquelas pessoas possuem. Só que Deus nos chama para uma liderança a nível de serviço que está disposta a cuidar das feridas dos outros. Então, venha comigo. Aquele comportamento que talvez te gere indignação, pode te levar para a justiça própria, aquele comportamento que às vezes te deixa chateado em relação a um discípulo, pode nada mais, nada menos do que ser um reflexo das feridas que ele está vivendo ainda. É um reflexo das feridas que aquela pessoa possui na alma, e elas precisam ser tratadas. Então eu queria te incentivar, assim como aquele carcereiro fez, lavar e cuidar das feridas das pessoas que o Senhor colocou diante de você. Não é sobre eloquência, não é sobre falar bem, não é sobre dominar um público, não é sobre conhecer a Bíblia de forma teológica e irretocável, é sobre estar disposto a cuidar das feridas das pessoas. Deus procura corações dispostos, que Ele possa conectar pessoas feridas a você. Então, não é sobre a tua capacidade de conduzir uma célula, não é sobre a tua capacidade de falar bem ou não. É sobre um coração disposto a cuidar de feridas. Você quer cuidar de pessoas, você entendeu que era para você estar morto, mas agora você está vivo em Jesus Cristo. Você entendeu que você só tem vida porque Jesus te deu vida. Então, caminhe para aquilo que o Senhor Jesus caminharia, que era cuidar das feridas, curar os enfermos, curar pessoas que estão amarguradas, libertar pessoas. Caminhe em direção àquilo que Jesus caminharia. Então é isso que o Senhor nos chama, e é isso que esse carcereiro fez. Ele não esperou nenhum convite, não foi nenhum apelo, como eu já falei, mas ele entendeu algo, que como era para ele estar morto poucas horas antes, ele se moveu agora em cuidar das feridas dos seus irmãos. Amém? Que Deus nos conduza também nesse espírito de amor, de compaixão, de cuidar das feridas dos nossos irmãos. Bora lá para o segundo ponto? Levou o evangelho para os seus. Naquela mesma noite, as pessoas da casa daquele carcereiro aceitaram a Jesus e foram batizadas. Então, gente, quando a gente olha aqui para levar o evangelho para os seus, é algo que diz respeito a não se envergonhar daquilo que você carrega. Pensa que eles estavam ali debaixo de uma cultura romana. Então chega ali um guarda, um cara que tinha uma visão, digamos, sobre religião totalmente diferente daquilo que ele estava crendo naquele momento. Só que ele não tem vergonha daquilo que ele recebeu. Ele só tem uma convicção. E ele chega na casa dele assim, olha, eu não sei o que vocês vão crer, eu não sei em qual Deus vocês querem acreditar, eu não sei qual filosofia vocês querem crer, mas é o seguinte, era para eu estar morto, eu não estou morto por causa desses dois caras aqui. Então é o seguinte,
Eu recebi vida, recebi salvação em Jesus Cristo. Eu não me envergonho do que eu tenho, porque até então nada daquilo que eu fiz na minha vida trouxe até mim a saciedade, o preenchimento, a segurança que eu estou vivendo agora. Então, quando você é tomado por Jesus, por esse sentimento de convicção de salvação, quando você entendeu que recebeu vida em Jesus, você não se envergonha daquilo que você carrega. Você leva isso para o seu ambiente de trabalho, que ali também estão os de seu relacionamento. Você leva isso para a sua família, você leva isso para qualquer lugar que você vá, você leva isso lá para o supermercado, você leva isso no ponto de ônibus, você leva isso em qualquer lugar e qualquer situação. Você não se envergonha daquilo que você carrega, porque, olha só, era para eu estar morto. Olha, desculpa se você acredita em outra coisa, desculpa se realmente as nossas filosofias falam de uma multidão de deuses, de uma multidão de caminhos para se chegar a Deus, mas é o seguinte, eu era para estar morto, e eu estou vivo. Família, eu estou vivo. Era para eu ter acabado com tudo, nem vocês eram para estar aqui. Talvez eu tivesse gerado muitas feridas aqui nessa casa, em vocês também, mas olha só o que Jesus fez na minha vida. Eu não tenho do que me envergonhar, eu sou seguro naquilo que eu recebi. Então, esse carcereiro cuida das feridas dos apóstolos e não se envergonha do evangelho que recebeu. E assim que ele recebe o evangelho, ele não demora muito, ele chega na família dele e fala: galera, Jesus é real. Sabe aquela história daquele cara que foi morto em Jerusalém? Ele é verdadeiro. Sabe aquele cara que falaram que ressuscitou dentre os mortos e até hoje ninguém achou o corpo dele? Realmente não acharam, porque ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Porque eu vi aquela prisão sendo chacoalhada e as cadeias se abrindo, foi algo sobrenatural. De repente eu saberia que eu seria morto por ter deixado aqueles prisioneiros fugirem, mas quando eu tirei minha espada para acabar com a minha vida, esse cara aqui, esse cara chamado Paulo, ele falou para mim: não tire sua vida, porque eu estou aqui e eu recebi esse evangelho da salvação. Então olha só, família, isso é real. Isso é real. Olhem para mim, eu já mudei. Olhem para mim, eu sou diferente. Olhem para mim, eu já não sou mais o mesmo. Olhem para mim, olhem para o meu comportamento, olhem para a minha conduta, olhem para as coisas que eu faço. Não estou falando que você vai ser perfeito em todos os momentos, que você não vai cometer um erro ou outro. Isso vai acontecer, mas as pessoas vão notar em você que existe salvação na sua vida, e isso é a segurança de levar o evangelho para aqueles que ainda não receberam. Então, o carcereiro, ele lava as feridas, cura as feridas, cuida das feridas dos apóstolos e leva o evangelho para toda a sua casa. Então, gente, é muito mais simples, né, quando a gente olha dessa forma. Então eu preciso cuidar de pessoas, amando as pessoas, ajudando as pessoas a saírem do ambiente de dor, de frustração, de crise na sua alma e conduzi-las à salvação sem me envergonhar daquilo que eu já possuí, daquilo que eu já tenho em Jesus. É isso aí. Então, se você entendeu que é salvo e que Deus está te levando para algo, você pode sim cuidar de pessoas, desde que você esteja disposto a cuidar dessas feridas também. É simples. E aí nós caminhamos aqui para o terceiro ponto, que é assim: levou-os para a sua casa e serviu uma refeição. Essa parte a gente sabe fazer muito bem, levar as pessoas para a nossa casa e servir uma refeição, né? Às vezes os nossos momentos de comunhão são mais, digamos, extensos do que o momento mesmo de compartilhar a palavra. E isso no ambiente de célula é muito bom, porque nesse ambiente de comunhão existe cura. Nesse ambiente de comunhão existe confissão de pecados. Nesse ambiente de confissão existe conexão de corações. Então, quando a palavra de Deus fala que esse carcereiro levou-os para a sua casa e lhe serviu uma refeição, isso diz respeito da mesa, gente. Que a mesa é um lugar de saciedade. Mesa é um lugar de saciedade. Quando você senta à mesa para comer. Então, a mesa é um lugar de saciedade. Você conduz pessoas a serem satisfeitas em Jesus. Você conduz pessoas a se alimentarem de Jesus. Você conduz pessoas a conhecerem esse Jesus, a se alimentarem da palavra. Esse é o significado, esse é o simbolismo da mesa aqui. A mesa é um lugar de saciedade. Então eu cuido das feridas, eu alivio a dor, eu
falo do Evangelho para os meus, eu anuncio a obra que Cristo fez em mim e aproximo essas pessoas à mesa para que elas possam ser saciadas nas suas almas, no seu coração, levando Cristo a ela. Só que mesa não é só um lugar de saciedade, mesa não é um lugar exclusivo para nós nos empanturrarmos, mesa é um lugar de relacionamento. Né? Mas mais do que falar da palavra, mais do que ensinar através da palavra, isso é muito importante. Mas é importante no mesmo nível ensinarmos os nossos discípulos a se relacionarem com Deus, a eles mesmos terem uma vida de relacionamento com Deus, a eles se achegarem à mesa, a eles se aproximarem da mesa do relacionamento. E isso é muito importante, porque vai mexer também com a necessidade de aprovação de um líder, vai mexer também com a rejeição de um líder, de você não precisar ter resposta para tudo, de você não precisar responder tudo de forma imediata, mas é você ensinar o relacionamento com Deus, conduzir ao relacionamento com Deus. Não há nada errado em alimentar, não há nada errado em dar o alimento. É para isso que fomos chamados. E quando a gente olha essa história aqui do carcereiro, que limpa as feridas, leva o evangelho para os seus, ele também dá alimento e o alimento é na mesa. Eles se assentam à mesa, eles servem uma refeição. Esse é o lugar de relacionamento. É um lugar também de ensinarmos o relacionamento com Deus. Porque nós somos incapazes de gerar transformação em qualquer pessoa. Você é incapaz, eu sou incapaz. Quem gera transformação na vida de alguém é o Espírito Santo de Deus. E ela mesma se convencendo dessa necessidade. Porque foi o que aconteceu com o carcereiro. O carcereiro ele se prostrou e perguntou o que devo fazer para ser salvo. A partir dessa abertura, olha quanta coisa acontece na vida do carcereiro. Então não sou eu que forço a barra para alguém reconhecer isso. Não sou eu que forço a barra para que alguém se arrependa. Não sou eu que forço a barra para que a pessoa coma daquilo que eu estou oferecendo. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus e é a própria bondade de Deus que leva a pessoa ao arrependimento, para que ela reconheça a necessidade de se assentar na mesa. Então, gente, você vai cansar de querer colocar as pessoas sentadas na mesa, forçando elas. Não existe isso. Então, se você tem se entregue a cuidar das feridas dos seus discípulos, se você tem compartilhado isso sem ter vergonha daquilo que você carrega, e se você tem atraído essas pessoas para um ambiente de satisfação em Deus e de relacionamento com Deus, e as coisas ainda não estão acontecendo, não coloque esse jugo sobre você, não coloque esse peso sobre você, mas reconheça, quem dera nós tivéssemos o poder de transformar alguém. Quem dera nós tivéssemos a habilidade, a comunicação necessária para convencer alguém daquilo que ela precisa fazer por ela mesma. Talvez você olhe para uma família e fale, cara, se eles fizerem isso aqui está ajustado. Talvez você olhe ali para um jovem e pense, Senhor, se ele fizer isso aqui está ajustado. Nós somos incapazes, mesmo que sendo diretos, mesmo que sendo ousados, mesmo que sendo claro, de gerar essa transformação pela nossa própria habilidade. Mas o Espírito Santo de Deus pode gerar. É o Espírito Santo de Deus quem convence. Então, a tua responsabilidade é caminhar com essas pessoas, de maneira que elas se saciem em Deus e abrindo a porta do relacionamento para que ela possa adentrar essa porta do relacionamento com Deus. Você só abre essa porta. Você não empurra ninguém lá para dentro. Amém? Olhe para a pessoa do lado e fala, você só abre a porta, você não empurra essa pessoa lá para dentro. Amém? Fala isso pro teu filho que está do teu lado. Brincadeira. Mas é o seguinte, gente, não tem como forçar a barra. Não tem como forçar a barra. Cada um de nós, um dia, nós que estamos aqui, nesse treinamento de líderes, cada um de nós recebemos um entendimento, não foi? Algum dia nós recebemos esse entendimento, Senhor, o que eu estou fazendo? Deus, para onde eu estou indo, Senhor? Eu preciso da tua salvação, foi a própria bondade do Senhor que nos alcançou. Então, calma lá se as coisas não estão acontecendo, não se sinta culpado por isso. Agora, se sinta responsável por apontar esse caminho. Amém? E o que o carcereiro fez? Vamos voltar aqui, para você deixar anotado. Porque liderança no reino de Deus ela é simples, gente. Cura, cuida, alivia as dores das feridas dos seus irmãos. Não se envergonhe daquilo que você carrega, daquilo que você recebeu. Leve isso para os seus. Outro ponto, leve-os à mesa.
de saciedade e de comunhão com o Senhor. Ensine-os a se saciarem de Deus. Dê o alimento para que eles se saciem. E também ensine-os a entrarem pela porta do relacionamento. Amém? E por último, o último ponto aqui diz respeito a se alegrem. Eles se alegraram porque creram em Deus. Eu vou ler aqui o versículo 34, tá, gente? Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Gente, talvez esse é o ponto mais importante da mensagem. É nós nos alegrarmos em Deus. Nos alegrarmos da salvação. Por que aquela família estava alegre? Por que eles estavam contentes? Porque eles se alegraram em Deus pela salvação que eles receberam. Isso aqui precisa estar na nossa vida como líderes de forma assim, latente. Nós precisamos nos alegrar pela salvação que nós recebemos. Não pode ser um discipulado que não rolou, não pode ser uma correspondência de um discípulo que não aconteceu, ou uma ingratidão, uma desonra que nos tira a alegria de termos sido salvos. Isso é muito importante porque é a alegria da salvação que nos mantém nesse círculo de cuidar das pessoas, de não se envergonhar do que possuímos, de também servir à mesa, ensinar relacionamento com Deus. O que mantém vivo esse ciclo é a alegria no Senhor, é a alegria de termos recebido a salvação de Deus. Então essa alegria ela não pode ser negociada em qualquer coisa, ela não pode ser negociada em qualquer âmbito, em qualquer questão. Nós precisamos resistir e permanecer no Senhor, entendendo que quem gera mudança é o próprio Deus. A minha responsabilidade é caminhar por esses passos aqui. Claro que liderança na palavra de Deus vai passar por centenas de aspectos, meus irmãos. Tem muito mais além do que esse carcereiro fez que vai dizer a respeito de liderança. Mas é importante nós sabermos que a liderança é para qualquer um, por quê? Porque é uma liderança que serve, que dá o pão, que dá o caminho. Não é sobre você ser o cara que é o mega hiper influenciador de pessoas, mas é sobre você ter um coração que governa como um servo. É um coração que caminha como servo, que serve, que está disposto a se arrepender diante do Senhor e que tem paixão por cuidar da vida de pessoas. Então até anotei algo aqui nesse ponto da alegria da salvação, gente, porque é o seguinte, não um problema não é os seus discípulos não responderem o teu WhatsApp. Isso não é um problema, tá? É ruim, machuca, pode machucar, você demonstrar amor não ser correspondido, mas você ser ignorado no WhatsApp não é um problema. A tua célula não entrar na célula não é um problema. Você fala, como que não é um problema? Eu me preparei a semana inteira para uma célula, mandei o link para todo mundo, ninguém respondeu, ninguém entrou. Eu disponibilizei meu tempo, ninguém entrou lá, como que não é um problema? Meu Deus, se isso não é um problema, o que é então? Eu e minha esposa trabalhamos o dia inteiro, e aí chega quinta-feira à noite e não entra ninguém, e isso não é um problema? Não, irmãos, isso não é um problema. Isso não é um problema. Não é um problema se as pessoas não entraram na célula. Problema é quando eu chegar no nível onde eu não me alegre mais com a salvação. Isso é um problema. É quando eu não me alegro mais em ver uma família sendo restaurada. É quando eu não tenho mais vontade de me mover para que famílias sejam transformadas, para que crianças sejam transformadas. Irmãos, você sabia que tem criança que vem nessa igreja aqui, que a vida dela nunca mais vai ser a mesma porque escutaram o evangelho aqui nessa casa? Você sabe que tem adolescentes que os pais nunca pisaram numa igreja, que os pais são complicados, que vivem ambiente hostil familiar, só que a vida desses adolescentes não vão ser nunca mais as mesmas porque pisaram nessa casa e receberam o evangelho. Então é isso que nos alegra, não é se alguém não me respondeu, não é se ninguém entrou na minha cela. Eu sei que é ruim, a nossa expectativa frustrada, ela bate o coração, mas não pode estar acima da alegria que é ver famílias inteiras sendo rendidas ao nome de Jesus. Não pode, não posso me render a esse sentimento de apatia, de tristeza, de vontade de abandonar, de largar tudo, porque as pessoas não estão me correspondendo. Porque o que o Senhor procura é corações dispostos. Não é pessoas eloquentes e capazes de falar e comunicar bem. Corações dispostos são conectados a corações feridos. Anota isso. Corações dispostos são conectados a corações feridos. Esteja disposto que Deus vai trazer pessoas improváveis a você. Eu lembro quantas células eu e a Fernanda, eu e minha esposa, a gente fez sozinho. Gente, sozinho.
E assim, a gente tinha uma vizinha que nunca veio aqui na igreja. Todos os nossos vizinhos sabem quem nós éramos aqui na igreja, quem nós somos. Tem família, inclusive, que frequenta aqui, né, dos vizinhos da casa que nós morávamos há pouco tempo. Mas tinha uma vizinha nossa que ela nunca veio na igreja. E aí ela queria vir na célula. Eu falei, vem na célula, né? E o que eu fazia? Galera, hoje tem célula, pá, vem aqui todo mundo, cola aqui. Hoje vai ter célula, eu vou pedir uma pizza no final da célula, porque pizza sempre gera uma pressão pra galera vir, né? Eu vou pedir uma pizza aqui pra galera, depois da célula, beleza. Gente, chegava a hora da célula, 8 horas, 8h05, 8h15, ninguém. Aí vinha a minha vizinha com a filhinha dela pra célula. Ela chegava lá, sentava no sofá e ficava pensando, meu Deus, o que ela vai pensar da minha célula? Ela vai pensar que é mentira, que eu não tenho uma célula. Que eu só queria que ela trouxesse umas coxinhas aí pra gente comer no final da tarde, né? Que toda quinta-feira ela levava lá o salgadinho. E assim, nós fizemos algumas células só com essa vizinha. E eu lembro que uma vez ela chegou na nossa casa chorando lá, falando, olha, esse momento que eu passei aqui com vocês vindo na célula mudou a minha vida. Eu falei, cara, só tinha eu, ela e eu, minha esposa, ela e a filhinha dela aqui, não tinha mais ninguém. E ela chorando, eu lembro dela chorando, falando, esse momento aqui mudou a minha vida. Hoje ela está com a família dela estabelecida, teve mais uma neném, caminha temente a Deus, caminha com Deus junto com o marido dela. Então, às vezes a gente está naquele deserto lá, ninguém corresponde, mas Deus conecta pessoas feridas a corações dispostos. E pronto, mudou a história. A história nunca mais vai ser igual. A história nunca mais vai ser a mesma. É isso que Deus procura. Então, eu não posso estar mais abatido pelo fato de pessoas não me corresponderem do que pela graça que é derramada sobre pessoas que se rendem. E eu perder o desejo de ver isso é algo muito sério. Então, por isso que eu queria que você mandasse esse Ame Lidere para a galera geral. Por quê? Porque para quem quer ser líder? Quem que pode ser líder? Quem está disposto. Para quem quiser, gente, abrir as portas da nossa casa, não tem nada mais glorioso do que isso. Ver pessoas derramando suas lágrimas, se arrependendo diante de Jesus, famílias sendo transformadas diante de Jesus. Mas os meus discípulos mesmos, cadê eles? Nem eles vinham na minha célula, gente. Na época, nem eles vieram. Mas Deus tinha algo trabalhando comigo ali. Deus tinha algo trabalhando com a minha esposa, com a vizinha que ia lá também. Então isso é mais importante do que a correspondência que eu e você recebemos. Então, permaneça, por isso que eu quero falar, para qualquer um pode abrir a sua casa para que o evangelho seja derramado lá. É isso que eu queria incentivar, qualquer um pode cuidar das feridas dos outros, qualquer um pode se orgulhar daquilo que recebeu de Jesus e anunciar isso com convicção. Qualquer um pode servir à mesa, ensinar da palavra, daquilo que já recebeu e também incentivar o caminho do relacionamento com Deus. E qualquer um pode se alegrar por aquilo que Deus está fazendo. Não há segredo nisso, mas precisamos nos alegrar em Deus. Precisamos reconhecer essa salvação, que essa salvação chegou até nós. E assim disseminar isso, comunicar isso e deixar com que Deus una corações feridos aos nossos corações dispostos. Não é sobre eloquência. Será que eu estou pronto? Não é porque eu não falo direito, é que meu marido não é de falar muito, é quando eu vou falar eu falo umas besteiras. É um coração disposto. É um coração disposto que o Senhor pode conectar pessoas e vidas para que elas sejam transformadas, restauradas, curadas. E, gente, histórias de vidas, de famílias inteiras serão transformadas. Eu lembro, gente, que essa criança que ia na célula com a mãe, na escolinha teve uma atividade para a pessoa desenhar as pessoas que eram importantes na vida da criança. Olha que louco isso. A gente tinha pouquíssima interação com a criança. Uma por ser criança, né? A Fernanda tinha mais. E outra porque a célula era mais um conteúdo, né, bíblico ali que não era tanto voltado para a criança. E eu lembro que uma vez, numa célula, a mãe da criança, nossa vizinha, chegou com um desenho que a filha fez na escola, que era para colocar as pessoas que eram importantes para aquela criança. Estava a mãe, eu e a Fernanda nesse desenho. Gente, isso não tem preço, isso não é para me orgulhar disso aqui. Quem dera eu tivesse feito algo para a criança gostar de mim. Nem isso eu me liguei para fazer, sabe? Nem isso eu me liguei para que a criança ser gentil com a criança. Eu pensava na célula.
Mas ela estava recebendo algo ali. Ela via que a mãe dela estava sendo transformada, ela via que a mãe dela estava sendo curada, ela via que algo estava acontecendo na casa dela. E é isso que vai mudar a vida dela para sempre. Ela tem uma memória de que Deus interveio na história da vida da família dela. Isso é glorioso, isso é incomparável. Isso é glorioso. Então, gente, é isso que nós precisamos carregar, essa alegria da salvação, essa alegria da transformação. E é nesses 4 passos aqui do carcereiro, que recebeu o evangelho sem forçação de barra, que recebeu o evangelho por ter entendido simplesmente que era para ele estar morto, mas agora ele estava vivo. Então, vivo, eu preciso caminhar para o que essa vida gerou em mim. Como eu estou vivo, eu caminho para aquilo que essa vida gerou em mim. Então, eu quero incentivar você, incentivar que você incentive outras pessoas. Caminhe para a vida que foi gerada em você. Só isso. E Deus vai conectar as pessoas. Deus vai conectar as pessoas. Olha só Ananias. Ananias é citado em um versículo no livro de Atos, mas ele que recebeu Paulo na sua casa e curou a visão de Paulo para que ele voltasse a enxergar. Foi instrumento cirúrgico de Deus para o ministério de Paulo. E Ananias é citado em um único versículo. Um coração disposto é conectado a um coração ferido. E olha quem foi Paulo na história do Evangelho. É isso que Deus procura, corações dispostos para serem conectados a corações feridos. Não é habilidade de comunicação, não é tua habilidade bíblica. E eu falo assim, olha gente, eu sou uma pessoa que gosta de falar, e olha como eu gostava de falar e às vezes não tinha ninguém lá na célula para me ouvir. Então eu tinha certeza em Deus que não era minha habilidade de falar que iria atrair pessoas. Eu falava, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Deus, eu não tenho mais estratégia. Deus, eu não sei mais, até a pizza. Eles estão recusando a pizza, Deus. Não sei o que eu faço para ter gente na minha célula, não sei mais. Foi o maior tratar de Deus na minha história como líder. E essa rejeição, ser rejeitado, se sentir rejeitado. Né? E Deus foi conectando pessoas, Deus foi aliançando pessoas, Deus foi trazendo pessoas, Deus foi fortificando a rede, Deus foi trazendo mais casais, famílias que puderam restaurar outras famílias. E glória a Deus, estão hoje até aí, hoje trazendo outras famílias para serem curadas. Então, permaneça nessa vida de Deus, permaneça na alegria do Senhor, é ela que te recompensa, tá? A salvação é a sua recompensa. Eu sei que é legal a gente ter um abraço, eu sei que é legal ter um elogio, eu sei que é legal ser reconhecido, eu sei que é legal ser honrado, mas esteja pronto também para ser rejeitado, esteja pronto também para ser ignorado, mas não feche o coração, não indisponibilize o seu coração por causa da rejeição. Abra o seu coração, estenda a sua tenda, fale, Deus, mesmo assim eu estou disposto ao Senhor conectar pessoas. Aí vem gente de onde você nem imagina, pessoas que vão ser conectadas a você, que você fala, cara, como que caiu na minha célula? De onde que veio? Onde é que eu devolvo? Até vem gente até demais, você fala, meu Deus, onde é que eu devolvo esse cidadão aqui? Mas, brincadeiras à parte, o Senhor vai conectar pessoas improváveis a você, amém? Deus vai conectar pessoas que precisam desse seu coração disposto, desde que você realmente esteja disposto a cuidar de feridas, tratar feridas, aliviar dor, anunciar o evangelho que você recebeu com ousadia sem vergonha de que você tem, levar à mesa, ensinar relacionamento e se alegrar com elas, se alegrar pela salvação. Amém? Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração aqui então. Estamos finalizando aqui. Queria fazer uma oração e fazer um anúncio, né? Você que está aí até o final. No sábado, nesse sábado agora, nós teremos o Super Sábado dos Jovens e dos Adolescentes. Culto de adolescentes iniciando às 16 horas. Então, pessoal, você que é líder aí, você sabe que tem adolescentes na rede, né? Que tem ainda casais chegando, casais que ainda os filhos não vieram nos adolescentes. Avisa lá que nós teremos o Connectim nesse sábado às 16 horas. Deus tem sido muito bom conosco aqui. E os jovens, a partir das 20 horas, vai estar sensacional, sobrenatural, poderoso. Anime aí você, líder de jovem, anime a galera a vir a trazer outras pessoas. Tragam outras pessoas para receber aquilo que Deus vai derramar aqui nesse sábado, amém? Vamos fazer uma oração, terminar esse momento aqui e caminhar na alegria da salvação que o Senhor Jesus nos deu, amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua salvação. Obrigado pelo teu amor por nós, obrigado porque, Senhor, o Senhor nos deu corações dispostos aqui.
Eu creio nessa noite mesmo que o Senhor nos deu corações dispostos, que as pessoas que estão vendo agora, Pai, ser me lidere, são corações dispostos, ó Deus. Pode ser que por muitas vezes se sentiram ofendidos, rejeitados, até mesmo feridos, Deus, mas são corações dispostos, prontos a frutificar e a serem conectados com pessoas feridas. Espírito Santo, traz uma onda de conexão agora. Libere, Espírito Santo, uma onda de conexão de pessoas que precisam de cura na sua alma, que precisam de cura na sua mente. Pai, em nome de Jesus, Pai, encontra nessa noite corações dispostos para que possam derramar cura sobre corações feridos. Traga uma onda de multiplicação, uma onda, Pai, de pessoas se aproximando, Deus. Nós não tememos quem virá, nós queremos ver o Evangelho, Pai, sendo, Pai, anunciado e transformando a vida das pessoas mais improváveis, Deus. Em nome de Jesus, que esse amor possa fluir de nós, que possa fluir do nosso interior com verdade. Que o AME possa ser, Senhor, o nosso estilo de vida, para que as pessoas conheçam a Jesus e que nós possamos nos alegrar com elas. Pai, em nome de Jesus, cuida agora de cada líder de célula aqui, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada um para a honra e glória do Seu nome. Eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos nesse tempo. Pai, dá uma noite ainda abençoada a cada um deles. Nós pedimos isso aqui, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus. E até a próxima.